Na aula de hoje, continuando nosso curso aqui de derivadas parciais em funções de várias variáveis, a gente relembra o que a gente aprendeu sobre derivada de uma função que ela também determina a equação da reta tangente. A gente pode representar também isso até de forma vetorial, certo? Bom, expandindo isso para duas variáveis independentes, x e y, então a gente vai tentar começar a relacionar, começar a discutir aqui as retas tangentes que passam por um ponto numa superfície. Evidentemente, quando eu tenho em uma dimensão, uma linha só, passa apenas assim. Se eu trato apenas como uma dimensão, né? Eu observo apenas no plano xy, a gente vai ter uma reta tangente. Mas, se eu tenho uma superfície, eu posso passar várias retas tangentes, certo? Então, infinitas retas tangentes de acordo com a direção. É por isso que eu tenho a derivada direcional que a gente viu na aula anterior. Aí, quando a gente aprendeu do gradiente, quando a gente aplica o operador nabla, ele gera um vetor, né? Lembrando aqui do operador nabla. O operador nabla é aquele operador em que eu traço as derivadas parciais, certo? Então eu tenho dρ f dρ x, dρ f dρ y, na direção y, dρ f dρ z na direção z. Né? Lembrando que I, J, K, chapéu, são vetores unitários na direção, respectivamente, x, y e z. Então eu tenho um vetor e posso traçar num plano tangente, ou seja, é um plano que passa cortando a superfície a 90 graus e nele eu posso determinar aqui o ponto da reta tangente. Então, definimos esse plano tangente em um ponto, em uma superfície lisa do espaço, certo? Então, essa é a nossa ideia. E como é que a gente calcula, então? Como a gente calcula a equação do plano tangente a partir das derivadas parciais da função definindo a superfície? É isso que a gente vai discutir. Então, suponha que S seja a superfície de uma equação f que tem componente em x, y e z e que ela é igual a k ou c, ou seja, uma constante. Tá? E é uma função de 3 variáveis e P é um ponto em que é determinado no espaço. Né? P é um ponto que tem coordenadas x0, y0 e z0. Em um ponto em S, na superfície S. Então, a C é qualquer curva nessa superfície em S e que passe por esse ponto P. Muito bem. Vamos lembrar, então, que a curva ela pode ser descrita por uma função vetorial R com componentes de x, y e z, ou um g de t, h de t, k de t, ou seja, 3 componentes dentro dessas variáveis, R descreve essa curva. Descreve C, tá bom? R descreve C. E T0 é o valor do parâmetro. T0 é o valor do parâmetro de tal forma que o R de T0, e lembrando que isso aqui é um vetor, ele está descrito aqui, ele é determinado pelo vetor x0, y0 e, deixa eu pegar um pouquinho aqui, z0, tá bom? Como C pertence a S, qualquer que seja o ponto, né, das componentes de x, y, z, né, que eu posso chamar de g de t, h de t e k de t, eu posso ter a seguinte situação. F de... Aí eu vou usar o g de t para generalizar, certo? Para você não ficar achando que é só
XYZ. XYZ é uma arbitrariedade nossa. A gente pode usar de qualquer forma para descrever. Então esse f ele é igual a uma constante c, certo? Já determinamos isso. Vamos usar então a regra da cadeia para diferenciar os dois lados. Vamos aplicar a regra da cadeia deste lado e deste. Deste lado, usando a regra da cadeia, vai gerar as derivadas parciais, uma vez que eu tenho várias variáveis, e a derivada de uma constante é zero. Então vai ficar assim, ó. A derivada em relação ao parâmetro t, que é o que a gente está usando, né? Está parametrizado em relação a t, vai gerar as derivadas parciais em x, y e z, de tal forma que eu vou ter d-f, d-x, dg, dt, d-f, d-y, dh, dt, d-f, d-z, dk, dt. Tá? Então aqui derivada parcial em relação a x, a y, a z, derivada de g em relação a t, h em relação a t, k em relação a t, derivada de uma constante é zero. Isso daqui eu posso reescrever como um produto escalar, de tal forma que isso daqui são componentes de x, y, z da função f, com o operador nabla, e dgdt, dhdt e dkdt é a derivada de r em relação a t. Tá? Reescrevendo, portanto, dessa forma aqui. Então, isso daqui virou o gradiente de f, e isso aqui virou a primeira derivada de r, a variação de r. Né? Uma vez que a gente estabelece a ideia lá do plano tangente, a curva, nessa curva C eu posso traçar uma tangente, que é o r'T0, e percebemos aqui que o gradiente de f é o vetor normal, ou seja, está a 90 graus de r. Tá? Então, se imaginar aqui uma reta r, o vetor normal, né, está a 90 graus de r. Bom, então daqui nós sabemos que isto é um vetor definido pelas derivadas parciais de f em relação a x, de f em relação a y e de f em relação a z, e que o vetor r' de t é definido como sendo as derivadas das funções, né, g' de t, h' de t e k' de t, certo? Bom, particularmente, quando t é igual a t0, temos que o r de t0 é igual a x0, y0 e z0. Ou seja, nós temos aqui referência, né, em relação a P0. P0, que é esse ponto aqui definido, aqui, ó, x0, y0 e z0. Tá? Então, tá aqui o r' de t0. Nós temos, então, que o gradiente de f, né, em x0, y0 e t0, produto escalar com r', né, de t0, vamos colocar aqui só para lembrar que isso é um vetor, tá? Que não dá para deixar o negrito, porque normalmente você vai encontrar isso em negrito. Isso aqui igual a zero. O que significa isso? Produto escalar igual a 90 graus ortogonal, tá? Lembra, né? Produto escalar igual a zero. Isso implica que o ângulo entre eles é igual a π sobre 2 radiano, certo? Ou seja, estão a 90 graus. Ora, se o r' é a tangente, então o grade de f é a normal, está a 90 graus. Qual é a conclusão que nós temos aí? Em todo ponto ao longo da curva C, o grade de f, né, o grade de f é 90 graus do vetor velocidade. Tá? Lembrando que a derivada da posição, né, é a velocidade na física. Ou o vetor gradiente em P, naquele ponto P, grade de f x0, y0, c0 é perpendicular ao vetor tangente r' de t0, a qualquer curva
C em S e que passe por P. Então, nós temos aí essa conclusão, tá bom? Então, nós temos aqui um vetor normal, certo? Porque está a 90 graus. Certo? É um vetor normal, porque está a 90 graus. Ou, o grade de F, ele é ortogonal ao R' de T0. As duas conclusões são ambas interessantes. Tomando esta expressão aqui, a gente vai expandir, né, para ver como é que fica internamente, né, fazendo esse produto escalar, componente da derivada parcial em relação a x, componente da R' de T0, tá? Se eu pegar aqui assim, ó, f de x em x0, y0 e z0 e escalar R' de T0, certo? Então, o que eu tenho aí? Nós temos isso daqui. Então, aqui eu estou utilizando a equação geral do plano. Escrevendo, então, aqui a equação do plano tangente. Tá? Então, está aqui a equação do plano tangente. Bom, daí a reta normal, a S, tá aqui, ó. Nós temos aqui a superfície S, a curva C, está aqui tracejada, e derivada de R, ao que nós temos reforçado, a reta normal a S, né, a reta normal à superfície, na curva C, no ponto P em que temos x0, y0 e z0, tem a direção do grade de F, certo? É a mesma direção. A reta normal tem essa direção. Eu consigo traçar, então, a reta normal. E aí, as suas equações simétricas é dado por x menos x0 sobre f de x em x0, y0, z0. Analogamente, y menos y0, derivada parcial em relação a y, z menos z0, derivada parcial em relação a z. Lembrando, né? Esse fx aqui é dρ, o fy aqui é o dρ e o fz é o dρ. O que é que eu quero dizer com isso? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Num caso especial, em que a equação da superfície, né, temos aqui um z igual a f de xy, ou seja, S é o gráfico da função f de duas variáveis, a gente pode reescrever isso daí assim, f xyz é igual a um f de xy menos z igual a zero, tá? Com k, considerando, né, a nossa constante, eu chamei de c igual a zero. Então, a derivada parcial em relação a x de x0, y0, z0 vai ser igual à derivada parcial fx, assim, f de x, em relação, né, a x em x0 e y0. Eu estou colocando apenas em duas variáveis, certo? Caindo aqui novamente em duas variáveis, tá bom? Então, tá a mesma coisa aqui, só que para duas variáveis. x0, y0, z0, derivada parcial, né, em relação a x, a y e a z, no ponto x0, y0, tá? Só em relação a z, que dá menos 1, né, porque aqui está menos z. Vamos fazer um exemplo aí para procurar entender um pouco melhor isso daí na aplicação. Determine as equações do plano tangente e da reta normal no ponto menos 2, 1 e menos 3. Então, isso aqui é o nosso P0 e temos aqui uma equação. Se você não sabe, esta aqui é a equação de um elipsoide.
certo? Que tem essa forma aqui. Então, esta equação descreve isso daqui, ó, tá? O elipsoide. O que eu quero achar? Eu quero achar a equação do plano tangente e eu quero achar a reta normal a esse ponto P, certo? Esse ponto P, menos 2, não vai caber aqui, né? Menos 2, 1 e menos 3. Eu não vou conseguir fazer uma letra pequenininha. Menos 2, 1 e 3. Eu consegui. Tá? Então, é isso que eu quero. Você tem que entender aqui o que a gente está determinando. Para achar a equação do plano tangente é isso daqui. E para achar as retas normais, né, é isso daqui. Equação do plano tangente e equações simétricas que me mostra a normal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a derivada parcial em x0, y0 e z0. O que é isso? É d-ROM x de f de menos 2, 1 e menos 3. Então, eu vou derivar isso em relação a x. Lembrando que aqui nós temos o f de x, y, z e aqui nós temos a constante c, né? Então, não tem muito mistério aqui. Fazendo a derivação em relação a x, aqui dá 0 e aqui dá 0, fica 2x sobre 4, né? 2x sobre 4 vai ficar x sobre 2, que implica que isso vai dar menos 2, 1 e 3, vai dar quanto? 2 vezes menos 2, menos 4, que eu vou substituir no lugar de x menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. A segunda aqui você já percebeu como é. Bom, em relação a y, né, no x0, y0, z0, vai ser a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 2, 1 e menos 3, que vai dar 2y. Né? Aqui dá 0 e aqui vai dar 2y, certo? Então, tá aqui, ó, 2y, substituindo o valor de 1, vai dar 2. E para derivada parcial em relação a z, no ponto x0, y0 e z0, vai ficar d-ROM f, d-ROM z, de menos 2, 1 e menos 3. Isso vai dar 2e sobre 9, tá certo? Aqui, ó. Isso aqui dá 0, aqui dá 0, e aqui vai dar 2e sobre 9. Isso implica que a derivada parcial de z no ponto menos 2, 1 e menos 3 vai ser igual a menos 2/3. Basta substituir o 3 aqui e simplificar. Tá bom? Então, qual é a equação do plano? A equação do plano. Basta substituir aqui, ó, a derivada parcial em relação a x, x menos x0, derivada parcial em relação a y, y menos y0, derivada parcial em relação a z, z menos z0 igual a 0. Então, vai ficar menos 1, que vai multiplicar x menos menos 2, dá mais 2, mais 2, que é a derivada parcial do y, que vai multiplicar y menos 1, e menos 2/3, que é a derivada parcial em relação a z, z menos menos 3 dá z mais 3. Então, isso daqui é a equação do plano tangente, certo? É essa equação aqui, ó. A equação do plano tangente. E para achar as equações simétricas da reta normal, é só substituir aqui, tá? Então, eu vou colocar bem aqui assim. Não, senão vai ficar fora de ordem, na hora de estudar vai ficar complicado, né? Então, eu vou passar para a página seguinte. Vamos lá. Como eu já sei aqui que eu vou ter que substituir em relação a x menos x0 sobre fx. É exatamente isso daqui, só que isso sobre isso, e isso sobre isso, e isso sobre isso, tá? Então vai ficar equações
simétricas da reta normal. Vai ficar x mais 2 sobre menos 1 igual a y menos 1 sobre 2 igual a z mais 3 sobre menos 2 terços. Logo, vai ficar menos x menos 2, y sobre 2 menos meio. Aí vai ficar menos, né? 3z sobre 2 menos 9,5. Então, tá aqui a equação. Tá bom? É isso, basicamente, que aí eu determino aqui, olha, essa reta normal e o plano, a equação do plano. É isso que eu estou achando. Tudo bem? Vamos adiante. Para esse outro exemplo aqui, eu quero novamente o plano tangente à reta normal, as equações simétricas da reta normal, da superfície x² mais y² mais z menos 9 igual a 0. Então, tá aqui o nosso f, né, de x, y, z, e esse aqui é a nossa constante c. O que eu estou querendo achar? Eu estou querendo achar essa equação do plano aqui, tá? Equação do plano tangente. E eu estou querendo achar a reta normal, tá? Eu quero achar a reta normal, as equações simétricas da reta normal. Tá bom? É isso que eu quero achar. E a gente já tem essas equações que são dadas aqui, né? Então, essa aqui é a equação do plano, equação 1, e essa aqui são as equações simétricas da reta normal. Todas elas eu vou ter que achar as derivadas parciais em relação a x, y, z, e depois vou colocar dessa forma aqui para achar justamente os valores. Bom, não tem mistério. Primeiro, a derivada parcial em relação a x no ponto 1, 2 e 4. É isso que eu quero achar, tá bom? Então, a gente deriva esse, vamos colocar aqui até separado, ó, f de x, y, z vai ser quem? Vai ser x² mais y² mais z, tá bom? Então, derivando isso em relação a x, aqui dá 0, dá 2x. Então, vai ser 2x, isso implica, deixa eu colocar aqui na verdade, para não, questão de notação, né? F de x, y, z. X, y, f, derivada parcial de x, y, de x em relação a x, y, z, né? Senão a gente vai acabar confundindo. Quando a gente coloca no ponto, P0, quando a gente quer no ponto 1, 2 e 4, basta substituir nos lugares, né? Só tem o x, é 2 vezes 1, que é igual a 2, tá bom? Agora, a derivada parcial em relação a y vai ficar quem? Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 2y, certo? Dá 2y. Então, vai ser essa derivada parcial em relação a y no ponto 1, 2 e 4. Só tem o y, substitui o 2. 2 vezes 2, 4, tá? E a derivada parcial em relação a z de x, y, z vai ser 1, né? Vai ser 1. Bom, isso implica que f, derivada parcial em relação a z, no ponto 1, 2, 4, vale quanto? 1. Tá? Bom, agora basta substituir, né? Logo, a equação do plano tangente é 2 pontos, tá? 2 vezes x menos 1, 2 vezes x menos 1, mais 4 vezes y menos 2, 4 vezes y menos 2, lembrando que o ponto é 1, 2, 4, tá? Aqui é o x, 0, y, 0 e o z, 0. 2. Meu 2 parece um z. E, por fim, mais f de z, que é 1 vezes z menos 1. Z menos 4.
z menos 4, igual a zero. Se quiser desenvolver aqui, ó, vai dar 2x menos 2 mais 4y menos 8 mais z menos 4 igual a zero. Então vai ficar 2x mais 4y mais z, aí menos 2 menos 8 dá menos 10, menos 4 dá menos 14, tá? Então essa aqui é a equação do plano tangente. Vou chamar aqui, ó. Vou chamar esse plano alfa, tá? Tá aqui, ó. É o plano alfa. É a equação do plano tangente. E o que vai ser a equações simétricas, né, da reta? Aqui a reta normal tem as equações simétricas. Ela é dada por x menos x0 sobre derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0 e z0. E analogamente para y e para z. Vamos terminar então a questão. Então vai ficar x menos x0, x menos 1 sobre 2, depois y menos 2 sobre 4, depois z menos 4 sobre 1. Então vai ficar assim. Se eu quiser parametrizar, parametrizando em t, vai ficar x menos 1 sobre 2 igual a t, e isso implica, arrumando tudo, né? X vai ficar 1 mais 2t, y menos 2 sobre 4 igual a t, e isso implica que y vai ficar 2 mais 4t, e z vai ficar igual a 4 mais t, e z menos 4 sobre 1 igual a t, implica que z vai ficar igual a 4 mais t. Então, tá aqui as equações parametrizadas da reta normal, tá bom? Então, a reta normal é dada por essas equações parametrizadas em relação a t, certo? Então, você vai compreendendo aí, é basicamente simples, você está extraindo, então, informações da situação, né? Eu tenho aqui esse paraboloide, a partir dele eu traço a equação do plano e também tenho a equação da reta normal, e eu posso extrair isso aí, a informação desse ponto. Tudo bem? Isso é importante, por exemplo, algumas situações que são bem interessantes do gradiente, que você pode... A gente falou aqui de curva de nível, a gente falou aqui de derivada, tocou na questão da velocidade. Então você vai ter situações aí em que você pode tirar informações de campo, né? Quando a gente fica na física, campo vetorial, campo disso, campo daquilo, para onde aponta, para onde não aponta. Então você pode ter essas informações. Para encerrar, vamos fazer aqui o caso em que o z é igual a um f de xy, né? Nós temos o ponto f de x0, y0 e o f de x0, que seria o z0, certo? O plano tangente a z de f de x de uma função diferencial de f, né, no ponto x0, y0, z0. Vai ficar com essa carinha aqui, derivada parcial em relação a x menos x0, a equação do plano tangente, evidentemente. Derivada parcial em relação a y menos y0 e z menos z0 igual a zero. Tá aqui o caso, ó, z igual a isso. Por quê? Porque aqui a constante já é zero, tá? A constante já é zero. Nós temos apenas o x e y como variáveis independentes. Eu estou querendo saber o plano tangente a essa superfície. Então, vamos calcular as derivadas parciais em relação a x no ponto 0, x0 e y0. Vai ser, tá aqui, ó, derivada parcial disso em relação a x, tá? Derivada parcial disso aqui em relação a x nos pontos 0 e 0. Bom, aqui vai dar cosseno de y, a derivada, né? Essa derivada aí. Deixa eu só acrescentar aqui a informação que é uma derivada parcial, certo? Senão você pode acabar não lembrando depois. Tá? Então isso aqui vai dar
cosseno de y menos y é x. Sendo que y vale 0, aqui vale 0, aqui vale 0. Então, se isso vai tudo 0, então isso vai dar, isso aqui, cosseno de 0 vale 1, menos 0 que multiplica é elevado a 0, que dá 1. Então, isso vai dar 1, certo? Derivada parcial em relação a y no ponto 0, 0. Vai ficar essa expressão. Derivando em relação a y dá menos seno. Dá menos seno y. Aí, menos é elevado a x no ponto 0, 0. Ou seja, aqui eu vou substituir por 0 e aqui eu vou substituir por 0. Seno de 0, menos seno de 0, menos é elevado a menos 0. E isso vai dar 0 menos 1, que vai dar menos 1. Tá? Então, está aqui as derivadas parciais. Bom, logo, então, o plano tangente aí é só usar essa expressão aqui, ó. Vai ficar 1 que multiplica x menos 0, menos 1 que multiplica y menos 0, e z menos 0 igual a 0. Bora arrumar isso daqui, vai ficar x menos y menos z igual a 0. Então, está aqui o nosso plano tangente. Certo? Tranquilo? Não é tão difícil não, né? Para encerrar, vamos fazer esse exemplo aqui, que eu nem sei se ele é o exemplo 3, né? Já fiz vários exemplos aqui. Em que eu tenho uma função que descreve um cilindro e uma função que descreve um plano. Tá aqui, ó. Aqui está o nosso plano descrito por essa função, em variáveis x, y, z. E eu tenho o cilindro descrito por essa função, x² mais y² menos 2. Também em x, y, z. Então, eles se encontram, né, a interseção, né, quando um intercepta o outro, na elipse E. Então, está aqui a elipse, certo? Eles se encontram nessa elipse E. E eu quero encontrar as equações paramétricas para a reta tangente a E no ponto P0, 1, 1, 3. Então, nesse ponto bem aqui, ó, nesse ponto bem aqui, no ponto 1, 1, 3, eu quero as equações paramétricas para a reta tangente. E aqui na figura já dá a dica de como é que vai ser. Essa questão um pouco mais elaborada, que a solução, né, da reta tangente, ela é ortogonal tanto a reta tangente, ela é ortogonal, tá? A reta tangente, ela é ortogonal ao grade de f e ao grade de g, tá? Ela vai ser 90 graus do grade de g e do grade de f, tá? Ela vai ser 90 graus dos dois. Ou seja, se ela vai ser 90 graus dos dois, eu consigo obter esta reta tangente, ou pelo menos o vetor que vai apontar na direção da reta tangente. A solução vai ser que o vetor V, ele aponta na direção da reta tangente. Na direção da reta tangente. E esse vetor, ele nada mais é que o produto vetorial de f vetorial g. Então, como é que eu sei disso? Olha, porque a primeira coisa, quando a gente tem que modelar, a gente tem que desenhar para poder entender, tá? O que é o grade de g? O grade de g é o vetor normal a o plano g, certo? O que é o grade de f? O grade de f é o vetor normal ao cilindro. Se eu estou lá no ponto 1, 1, 3, então esse vetor ele é 90 graus do plano e esse vetor ele é 90 graus do cilindro, tá? E eu quero
neste ponto aqui, a reta tangente a essa interseção. Então, nessa interseção, eu vou levantar um vetor que é tanto normal ao cilindro quanto ao plano. E aí eu vou ter o vetor V. Certo? Esse vetor V que aponta na direção da reta que eu estou atrás, que é a reta tangente. Tá? Bom, vamos calcular então o grade de F no ponto 1, 1, 3. Ou seja, vai ser o vetor criado pelo grade disso. Tá? Então vai ser a derivada parcial de F em relação a x i, mais a derivada parcial de F em relação a y, certo? J. E o K, Ricardo? Não vai aparecer o K, né? Porque justamente não tem o nosso Z, tá? Nosso Z, a componente Z, ela não vai aparecer. Então, isso nos pontos 1, 1, 3 vai ficar o quê? A derivada parcial de F em relação a x vai ficar 2x, certo? Então, isso para o ponto, deixar aqui, ó, 1, 1, 3. Então, vai ficar 2xi, tá? Mais derivada parcial de F em relação a y, 2y, no ponto 1, 1, 3. Substituindo, então, eu sei que o grade de F no ponto 1, 1, 3 vai ficar o vetor 2i mais 2j. Ou eu posso escrever assim, ó. Tá bom? Tanto faz assim quanto assim. Então, nós temos aqui a primeira situação. A segunda situação vai ser com g. Então, vamos pegar o grade de g. Por que eu estou fazendo isso? Lembra? Porque eu vou fazer o produto vetorial entre os dois para achar o vetor v, que ele é 90 graus do 2 e, portanto, ele é tangente à elipse em que eles se encontram. Tá bom? Bom, então o grade de g no ponto 1, 1, 3 vai ser o quê? Vai ser a derivada de x e a derivada de z, porque de y não aparece. Tá? Então vai ficar derivada parcial de f em relação a x i mais derivada parcial de f em relação a z, k, certo? No ponto 1, 1, 3. Isso é igual a i mais k, ou eu posso escrever, se eu quiser, também assim, ó, 1, 1, tá? Notação também de vetores. Então tá aqui o grade f e o grade g. Vamos então, já que v é igual ao grade f vetorial grade g, então vai ser 2i mais 2j vetorial i mais k, né? Lembrando aqui de colocar o chapeuzinho para não errar, lembrando que são vetores unitários. Então tem que fazer aqui o produto vetorial, é o determinante do 2, 2, 0, que já que aqui é 0, não aparece a componente de z, e aqui é 1 e 1, e aqui é 0, que não aparece componente de y. Bom, resolvendo isso, eu não vou resolver, senão vai ficar muito grande o vídeo, você faz aquele determinante, né? Então você vai encontrar que isso vai dar 2i menos 2j menos 2k, né? Somando aqui, ó, 2i, 2 vezes 1, menos 0, 0 menos 2, e 0 e menos 2. Então tá aqui o nosso vetor v. Então esse aqui é o vetor v, tá bom? Relembrando agora como a gente faz para calcular a equação vetorial para uma reta, né? Você tem o vetor v, tá aqui o vetor v. Eu tenho o parâmetro t e tenho o r0, que são nossos pontos. Lembrando aqui, os nossos pontos é 1, 1, 3. Então, aqui, olha, 1, 1, 3, certo? Esse é o nosso P0. Quem é o V? Tá aqui, ó. O V é o vetor 2, menos 2 e menos 2, tá bom? Se eu tenho aqui, então vamos pegar aqui a equação da reta
de forma parametrizada, né? Que x vai ser igual a x0. Quanto é que é o x0? 1. Mais t que multiplica v1, ou seja, 2 vezes t. Deixa eu colocar aqui na ordem 2 vezes t. 2 vezes t. Quem não sabe esse daqui tem que estudar um pouquinho a parte aí. Eu tenho um curso aqui de vetores que chega nessa parte aqui da parametrização num vetor, tá bom? Bom, aí o y vai ser quem? Vai ser 1, né? Tá aqui o y, 1, mais, aí no caso menos 2 vezes t, logo y vai ser 1 menos 2t. E z vai ser igual a 3, já estou acostumado com 1, né? Mais, aí, menos 2, menos 2t implica que isso vai dar z igual a 3 menos 2t. Então, essas aqui são as equações que determinam a reta tangente, tá? Equações parametrizadas em t, né? Em t, que determina a reta tangente a elipse E, que é o que a gente estava atrás desde o início, né? Eu saí daqui, gerei 2 vetores com grade, fiz o produto vetorial deles e a partir daí determinei aqui o vetor V. A partir disso, eu relembrei aqui a equação vetorial para uma reta, que é dada dessa forma aqui, né? A equação vetorial da reta vai ser o R0, que é o vetor gerado pelo P0, e mais um parâmetro T, vezes o vetor que está naquela direção. Então eu posso separar isso em y, x, y e z, parametrizando em relação a t, e aí eu determino aqui as equações parametrizadas desta reta tangente, que é o que eu estava atrás, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido um pouco aí essa questão desses planos tangentes, retas normais. Nesse caso aqui, já aplicando a uma reta tangente à interseção de um cilindro, né, da superfície de um cilindro cilíndrica com um plano, tá aqui assim, né? Esse plano aqui, ó, a superfície do cilindro dada por essa função e o plano dado por essa. Na interseção, eu consigo estabelecer nesse ponto aqui de interseção, num ponto x0, y0, z0, um vetor tangente a partir do produto vetorial entre as normais em relação ao plano em relação ao cilindro, e a partir daí extrair a equação da reta tangente, tá? Então, uma questão um pouquinho mais elaborada a partir do que a gente já tinha aprendido. Eu espero que você tenha compreendido. Se não, assista novamente, tente fazer junto comigo, tenta fazer as contas que eu estou fazendo, vá ler os livros. Eu uso muito aqui, você repare que o curso é todo extraído de livros, justamente porque quando você for ler o James Stewart, o Anton Beevers e vários outros aí, você consiga compreender, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.